Olá, a graça e a paz a todos aqueles que estão me acompanhando. Meu nome é Mateus. Peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu joinha e estamos aqui apenas começando, né? Espero que Deus nos abençoe aí ao longo dessa jornada e sou novo por aqui no YouTube. O intuito aqui é levar a palavra de Deus, o pouco de conhecimento que eu tenho e que nós venhamos crescermos juntos, né? Venhamos dar fruto juntos. A palavra que eu trouxe aqui para a meditação hoje é o Salmos de número 1. É um Salmos bastante conhecido, mas é um Salmos que precisamos colocar em prática, principalmente na atualidade, nos dias de hoje. Vamos lá? Pegue sua Bíblia e antes de lermos, né, sempre faremos uma oração para que o Senhor venha estar conosco. Senhor nosso Deus e eterno Pai, peço que o Senhor abençoe aquele que está vendo nesse momento esse vídeo. Peço que o Senhor abençoe o lar, a casa dele. Livre essa pessoa de todo o mal, Senhor Deus, de todas as armadilhas do inimigo, de todos os laços do inimigo. E que essa pessoa venha ter o conhecimento cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco na leitura desses salmos e que nós venha crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Em nome de Jesus, assim te peço, te agradeço. Amém. Vamos lá. Salmos 1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Irmãos, essa é uma palavra forte para os nossos dias. Por quê? Porque no nosso meio cristão, né, há muitas pessoas que andam sendo guiadas pelo conselho de pessoas que não são tementes a Deus, que não conhecem as Escrituras, que não oram, pessoas que nem sequer, nunca, preste atenção, nunca tiveram temor do Senhor. E a Bíblia, nesse Salmos 1, deixa bem claro, bem-aventurada, ou seja, feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Ora, todo mundo sabe que é um conselho, né? Um conselho é uma ideia dada pelo ímpio para você ser guiado, né, segundo o caminho que ele propôs para você, que é o contrário da palavra de Deus. Ora, o que é um ímpio? Um ímpio é aquele que não se sujeita à vontade e à palavra de Deus. E se você anda segundo esse conselho, você não é uma pessoa feliz, você não é uma pessoa bem-aventurada. Por quê? Olha o que Jesus disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. E Jesus deixa bem claro isso. Se o ímpio for guiar a sua vida, você vai acabar como ele, né? É cego, porque o ímpio é cego. Aquele que não anda segundo a palavra de Deus e não procura se orientar nas escrituras sagradas é uma pessoa cega, uma pessoa que não enxerga, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, diz o próprio Salmos. E não ande no conselho dos ímpios. E o segundo diz assim: não se detém no caminho dos pecadores, segundo ponto. E o terceiro diz: e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores. Que caminho é esse? O que é um pecador? O pecador é aquele que comete o pecado. Tem dois tipos de pecador. Tem aquele que é lavado e remido, que ele falha, que ele tem pecado, que ele erra sim, porém ele reconhece, ele se arrepende e ele pede perdão sempre. E tem aquele que peca consciente e que não quer abandonar o seu pecado. É esse pecador que o próprio salmista está falando. Bem-aventurado, não se detenha, não ande, não siga, sai dele, sai desse caminho porque é caminho de morte. E o que o Provérbios diz? O Provérbio de Salomão diz:
Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim é morte. Por isso a importância de estarmos sempre meditando na palavra do Senhor. Não siga o conselho, não ande no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Nos dias de hoje, a maioria, se deleita muitas das vezes no caminho dos escarnecedores e nem sequer faz de conta, que isso não existe, mas existe. Muitas das vezes está no nosso meio, no meio evangélico, no meio gospel, pessoas que escarnecem de Deus, que zombam da palavra de Deus, pessoas que não levam em consideração a santidade, o temor ao Senhor. E a Bíblia diz, nem sequer sente-se nesse meio, ou seja, se afaste desse meio. E diz no verso 2, pelo contrário, ou seja, ele não anda no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Essa é a vontade de Deus, que nós estejamos observando as Escrituras, observando os mandamentos que Jesus Cristo deixou para a nossa vida, observando da maneira que devemos andar, a conduta que devemos ter diante de todas as situações na palavra de Deus. A palavra de Deus tem todo o aconselhamento. A palavra de Deus nos mostra um caminho a ser seguido. Por que devemos seguir o conselho dos ímpios? Por que devemos andar no caminho dos pecadores? Se tem um caminho que é melhor, o próprio Jesus Cristo se apresentou lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho é Cristo, o resto é beco sem saída. No versos 3 diz, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murchem, tudo que ele faz será bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Ande, medite na palavra do Senhor. Olha o que ele diz, ele é como a árvore, ele quem? Aquele que observa a palavra do Senhor, nela medita dia e noite, não apenas lê, medita, que é diferente. Quando você para meditar em alguma coisa, você para e reflete sobre aquilo. É isso que o Senhor quer que nós façamos com a palavra. Pare um minuto, pare uma hora, pare meia hora e vai refletir sobre a palavra das Escrituras. Como eu posso aplicar isso em minha vida? Como eu posso colocar essa palavra em prática? É isso que o Senhor quer. E essa pessoa é como uma árvore plantada junto a um riacho. Ela vai dar fruto no seu devido tempo. E sempre vai ter folhas verdes, ou seja, vai ter sempre nutrientes correndo dentro de si. Vai sempre ser uma árvore saudável. É assim que o crente deve ser. O crente que medita na palavra do Senhor todos os dias é um crente espiritualmente vivo, não um crente morto. E cujo, o versos 4 diz, os ímpios não são assim, ou seja, eles não são bem-sucedidos segundo a palavra do Senhor. Pelo contrário, são como palhas que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. No fim é isso, irmãos. O Senhor conhece o caminho daquele que faz a sua vontade. Também conhece o caminho dos ímpios, a qual o fim dele é perecer. E o Senhor não quer que eu nem você pereça. Se você está acompanhando esse vídeo e você ainda não conhece as Escrituras, e você ainda não conhece Jesus, a misericórdia de Deus, peço que você pare, medite sobre a sua vida, sobre o seu caminho, Se você tem apenas depositado a sua confiança nas coisas desse mundo que são passageiras, peço que você medite mais na palavra de Deus, que você procure alguém que tenha um conhecimento das Escrituras, para você se orientar, ou você mesmo comece a ler, ore pedindo ao Espírito Santo. Procure uma denominação fiel às Escrituras próxima à sua casa, para você começar mais a compreender e a entender a palavra. E você, crente, se firme mais na palavra de Deus. Não ande ouvindo conselhos de A, conselhos de B. Não, a palavra de Deus é a verdade. Se você tem dúvidas sobre aquilo que eu falei, se você não acredita, vá às Escrituras você. Você tem olhos. E se você não tem problema audível, você tem ouvidos para ouvir. E a palavra de Deus hoje está em todos os lugares.
Basta você querer e o Senhor vai abrir uma porta para você. Amém? Esse é o primeiro Salmos a qual meditamos nesse canal. Espero que você tenha se aproveitado. Espero que o Senhor entre no seu coração. Peço a Deus que te abençoe. Peço a Deus que você também esteja conosco nos próximos vídeos. Deus abençoe seu lar, sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém.